Olá, eu sou Elaine Almeida, do terceiro ano B, e vim através desse vídeo apresentar meu trabalho. A indústria presente na minha cidade é um laticínio e sua atividade desempenha um papel importante na economia da cidade, gerando emprego e renda. Pontos positivos e negativos da abertura da economia brasileira iniciada em 1990. Os pontos positivos são disponibilidade de bens e serviços com melhores preços e tecnologias, extinção da maior parte das barreiras não tarifárias, redução das tarifas de importação. Os pontos negativos é falta de preparo quanto infraestrutura, mão de obra não qualificada e excessiva burocracia. As razões do processo de industrialização brasileiro ser marcado pela concentração industrial na região sudeste. O surgimento das indústrias na região sudeste está vinculado à produção cafeeira decorrente da grande quantidade de trabalhadores da produção do café foi atraída para trabalhar nas indústrias que iniciavam suas atividades. Explique como e por que ocorre o processo de desconcentração industrial no território brasileiro. Podemos dizer que a desconcentração industrial do Brasil passa a acontecer de fato a partir de 1990, quando a maior presença de infraestrutura, como comunicação e meios de transporte, nas áreas anteriormente marginalizadas, passou a apresentar um maior efeito. Diferença entre privatização e concessão de serviços. De maneira geral, define-se privatização como a venda de órgãos ou de empresas estatais para a iniciativa privada, geralmente meio de leilões públicos. Já na concessão, a transferência é temporária e a empresa tem prazos definidos que podem ou não ser renovados, além de regras para explorar o serviço. Característica a política industrial do governo de Getúlio Vargas. Vargas, ele foi responsável por iniciar efetivamente uma política industrial de substituição de importações. Seu governo priorizou a implantação de indústrias estatais para atuarem em setores estratégicos, especialmente na área de bens de produção e de infraestrutura. Já no governo de Juscelino Kubitschek, o desenvolvimentismo econômico que o Brasil viveu durante o mandato priorizou investimento nos setores de transporte e energia, na indústria de base, bens de consumos duráveis e não duráveis, na substituição de importações, destacando a ascensão da indústria automobilística e na educação. A influência do ciclo do café no processo de industrialização brasileiro. Inicialmente, observamos que naquele período o ciclo do café fez com que algumas pessoas pudessem acumular capital. E a partir desse ponto, com o declínio dessa atividade, principalmente pela falta de concorrência estrangeira, o capital, assim como a mão de obra que era disponível, foi investido nos métodos de produção, fato que está diretamente ligado com a entrada da nação no processo de expansão da industrialização. A importância estratégica das fontes de energia para a economia. Para a economia, o setor energético é uma das principais alavancas para o crescimento econômico no Brasil pós-pandemia. Através de sua infraestrutura e seu potencial de atração de investimento e geração de emprego, o segmento é uma das principais apostas para uma recuperação rápida na retomada da economia. Na sociedade, as fontes de energia são extremamente importantes nas atividades humanas, pois originam combustíveis e eletricidades que servem para iluminar, movimentar máquinas, caminhões, entre outras aplicações. Para o ambiente, o uso de energias renováveis provoca a longo prazo a redução da concentração de gases poluentes na atmosfera, o que torna um fator importante para o controle do efeito estufa e na preservação dos recursos naturais, não alterando a paisagem natural com sua extração e ainda não oferecendo riscos iminentes de contaminação e poluição das áreas onde são produzidas. Como ocorre o processo de formação do petróleo e carvão mineral? A formação do petróleo ocorre pela pressão da água,
onde os fitoplânctons se transformam em petróleo, em um processo demorado e em condições especiais. Já o carvão mineral formou-se há milhares de anos. O processo de sua formação aconteceu a partir de troncos, raízes, galhos e folhas de árvores gigantes. Todos esses fragmentos vegetais, após terem morrido, foram depositados e soterrados por sedimento. Principais áreas de ocorrência no mundo de carvão mineral e petróleo. Atualmente, a maior concentração de mineração de carvão mineral no mundo está situada no sul do Brasil, e a maior concentração de petróleo atualmente em nível mundial está concentrada nos Estados Unidos, Arábia Saudita e Rússia. A importância geopolítica ao longo do século XX e qual é o papel desses combustíveis fósseis no mundo atual. A importância da geopolítica foi ajudar a compreender melhor as causas do conflito, porque ela estuda relações internacionais. Sem esses estudos, os conflitos não seriam entendidos e esclarecidos. Já os combustíveis fósseis têm papel muito importante na sociedade, pois eles representam mais de 75% de demanda energética mundial, sendo usados em veículos, indústrias e residências. Conceito de biomassa. A biomassa é uma fonte renovável de energia e de baixo custo, sendo uma alternativa viável a fontes poluentes, como os combustíveis fósseis, cultivos agrícolas, vegetais lenhosos, resíduos agropecuários e efluentes urbanos e industriais são exemplos de fontes de biomassa. Fontes de energias utilizadas no mundo. Fontes de energias renováveis, como a energia solar. A origem da energia solar remete ao surgimento do Sol há bilhões de anos. Atualmente é responsável por atuar como fonte de energia em diversos processos, principalmente na geração de energia solar fotovoltaica, no aquecimento de água pela energia termosolar e em usinas e parques solares. As suas vantagens são: é renovável, é gratuita, ocupa pouco espaço, não emite poluentes, baixa necessidade de manutenção, acessível em lugares remotos. E suas desvantagens são: custo baixo, dependência climática, baixa capacidade de armazenamento, baixo rendimento e prejuízos ambientais. Energia eólica. O surgimento da energia eólica remonta à época em que as civilizações utilizavam a força dos ventos por meio de cataventos para moer grãos, bombear água e transportar mercadorias em barcos à vela. Vantagens: a ausência de emissão de poluentes atmosféricos, como no caso das fontes de energia, sendo assim uma fonte de energia não poluente. A contribuição para a diversificação da matriz energética mundial por meio da diminuição de dependência de combustíveis fósseis para a geração de energia. A presença de um elevado custo benéfico quando comparado às demais fontes de energia, como a hidráulica. A geração de emprego e renda nas localidades onde são instaladas os aerogeradores das usinas eólicas. A possibilidade de mesclagem de fontes de energia em uma mesma usina, como a instalação de aerogeradores e painéis em um mesmo espaço. Desvantagens: a elevada dependência da constância de ventos, fundamentais para o funcionamento e a eficiência dos aerogeradores, a produção de poluição sonora em razão do elevado ruído produzido pela movimentação das turbinas eólicas, a alteração da paisagem, principalmente por meio da instalação dos aerogeradores, que geram poluição visual. O elevado impacto no habitat de aves diversas, que resulta na alteração dos movimentos migratórios e provoca a mortalidade dessas espécies. A subordinação da instalação dos aerogeradores
As características naturais do meio, como o clima, o relevo e a vegetação. Energia hidrelétrica. A energia hidrelétrica é produzida pela força da água. As estruturas das usinas hidrelétricas utilizam a água armazenada pelas barragens como recurso para a movimentação de turbinas. Vantagens: utiliza uma fonte limpa e renovável, a água. Emitem menor volume de poluentes atmosféricos. Os custos operacionais das usinas hidrelétricas são considerados baixos. Desvantagens: alteração das formas de vida das populações, em especial de grupos tradicionais como ribeirinhos, indígenas e quilombolas. Supressão da vegetação nativa produzidos por meio da decomposição de matéria orgânica. A acentuação do assoreamento dos rios, devido à intensa modificação do fluxo natural da água do rio e dos seus processos hidrológicos. Extinção de espécies, em especial aquáticas, as mais atingidas pela modificação do fluxo de água dos rios. Desequilíbrio de ecossistemas por meio de transformação das dinâmicas ambientais e da alteração de recursos naturais, como o solo, o ar e a água. Energia biomassa. Na história, o uso da biomassa como fonte energética é antigo e teve início com o uso do fogo, datado de 500 mil anos antes de Cristo. A energia era utilizada para cozinhar alimentos e se proteger do frio. Vantagens: eficiência tecnológica, alta produção de energia elétrica, melhor manejo da terra, controle de resíduos, reciclagem de nutrientes, independência energética e geração de receita local, como o uso de areias agrícolas excedentes, plantações de safras anuais e uso de sistemas agroflorestais, geração de empregos, redução das emissões de gás carbônico, lançamento de material particulado na atmosfera, necessitando de maior investimento em filtros para as caldeiras, desmatamento, se utilizado de florestas naturais para sua produção, o que leva à desnutrição de habitats, menor poder calorífico que outros combustíveis, dificuldades no transporte e armazenamento. Energia Marmero-3. Energia das marés ou energia Marmero-3 é utilizada desde pelo menos os séculos X e XI no continente europeu para a movimentação de moinhos durante o processamento da produção agrícola, mais precisamente de grãos. Vantagens: trata-se de uma fonte de energia renovável e limpa. Os riscos ao meio ambiente são mínimos. O volume de água do mar é grandioso, o que permite a geração de uma grande quantidade de energia elétrica. A geração de energia das marés depende do vento e das condições do mar e, portanto, não há certeza de que os resultados serão positivos. É necessário um alto investimento para a instalação dos equipamentos. A geração da energia Marmero-3 necessita de instalações reforçadas para suportar tempestades. Só é possível instalar centrais de captação desse tipo de energia em locais que atendem 100% das exigências geomorfológicas e endometriz. A energia das ondas, ou energia endometriz, é uma fonte de energia alternativa, limpa e renovável. A sua origem é a movimentação das ondas marítimas. Fonte de energia não poluente e renovável, apresenta riscos mínimos ao meio ambiente, não necessita de equipamentos muito sofisticados, com diversos processos envolvidos até a obtenção da energia elétrica. Desvantagens: fornecimento estável, pois depende do vento e outros fatores, altos custos de instalação e manutenção dos equipamentos. As instalações devem ser fortes e sólidas o suficiente para resistirem às tempestades, ao mesmo tempo em que devem ser sensíveis o bastante
para a captação da energia das ondas. Biogás. O biogás é um tipo de biocombustível produzido a partir da decomposição de materiais orgânicos de origem vegetal ou animal que são decompostos, produzindo uma mistura de gases cuja maior parte é composta de metano. Vantagens: a substituição do GLP, um derivado de petróleo importado, comodidade e segurança para o consumidor. Vantagem inerente ao gás canalizado: não é necessária a sua purificação, removendo-se apenas os líquidos condensados ao longo das vias de captação e distribuição. Os equipamentos adaptados mostraram um desempenho razoável. Desvantagens: a quantidade de energia gerada pelo biogás não é constante, variando ao longo do período de produção. Alto período de recuperação do investimento. Facilidade de armazenamento e transporte. Desvantagens: produz poluição atmosférica, exaustão das jazidas, fonte esgotável de energia e degradação do meio ambiente. Gás natural. O gás natural é um combustível de origem fóssil, explorado economicamente para o uso industrial e doméstico. Vantagens: fonte de energia segura, alto potencial energético, redução de custos, estabilidade para a matriz energética. Desvantagens: fonte poluente, infraestrutura, dificuldade geográfica, fonte de energia não renovável. Carvão mineral. O carvão existe há milhares de anos em depósito de origem vegetal, formado por meio da decomposição da matéria orgânica, sem a presença do oxigênio. É uma fonte de energia e, quando é comparada às fontes de energia alternativas, apresenta custo benéfico. O carvão mineral apresenta uma eminente eficiência energética, possui depósitos abundantes em todas as regiões do planeta Terra. Se comparado ao carvão vegetal, o carvão mineral possui maior eficiência energética por causa da capacidade de produzir calor. Tem a produção de energia por unidade de peso bastante quantitativa e significativa. Tem uma fácil localização. Desvantagens: o tipo de combustível fóssil que mais polui o meio ambiente. É uma fonte de energia não renovável que pode se esgotar no decorrer dos anos. Nuclear. A energia nuclear, também chamada de atômica, é obtida a partir da fissão do núcleo do átomo de urânio enriquecido, liberando uma grande quantidade de energia. Vantagens: não libera gases estufa, exigência de pequena área para a construção da usina, grande disponibilidade de combustível, pequeno risco no transporte do combustível, pequena quantidade de resíduos, independência de fatores climáticos, ventos, chuvas. Vantagens: o lixo nuclear radioativo deve ser armazenado em locais seguros e isolados. Risco de acidentes nucleares, problemas ambientais devido ao aquecimento de ecossistemas aquáticos pela água de resfriamento dos reatores. Alternativas de energia. Energia solar, a luz do sol como fonte de energia. Energia eólica, a força dos ventos para geração de energia. Energia hídrica, hidráulica ou hidrelétrica, utilização da água para geração de eletricidade. Energia geotérmica, o calor interno da Terra é usado como fonte de energia. Energia marmerotriz, a força das ondas como fonte de energia. Marmerotriz, a força das marés gera energia. Energia endometriz, a força das ondas como fonte de energia. Energia nuclear, transformação de núcleos atômicos em energia. Energia da biomassa, utiliza materiais orgânicos para geração de energia. Tecnologia de energia alternativa são fontes de energia que possuem um impacto ambiental muito menor do que as tecnologias convencionais de energia com base em combustíveis fósseis. Desta forma, a energia alternativa contribui para a manutenção e a preservação do meio ambiente. Principais diferenças entre a geração de energia por hidrelétricas, termohidrelétricas e termonucleares, considerando a eficiência energética e os problemas socioambientais.
Nas hidrelétricas são sistemas que transformam a energia contida na correnteza dos rios em energia cinética que irá movimentar uma turbina e está um gerador que, por fim, irá gerar energia elétrica. Termoelétricas. O vapor vem da queima de combustíveis fósseis como carvão, gás natural e óleo diesel, ou de biomassa como bagaço de cana. Nas termonucleares, o vapor é produzido pela fissão nuclear que ocorre nas barras de urânio ou de outro material radioativo como plutônio. E esse foi meu trabalho. Obrigada pela atenção.